porque quase ninguém consegue manter um sistema de organização. A gente começa empolgado, compra uma agenda nova, baixa o app mais bonito, monta o planner perfeito. E algumas semanas depois, aquilo vira lembrança. A página em branco fica lá. O app cheio de notificações vira uma pilha de tarefas não lidas. E a sensação que fica é sempre a mesma. Eu não consigo ser constante. Se você se identificou com o que eu falei, você não está sozinho. Eu passei anos tentando organizar a minha vida no digital. Eu adorava a fluidez, a automação, aquela sensação de ter tudo num lugar. Eu usei o Notion, eu tentei agendas, eu adaptei templates, fiz tudo o que as pessoas que gostam desse assunto geralmente recomendam. Eu pensava que aquilo estava funcionando, até perceber que, apesar de tudo parecer organizado, muitas coisas fugiam da minha presença. Metas viravam cartões não revisitados. Ideias ficavam perdidas entre páginas virtuais. Ou seja, eu até me esforçava, mas eu jogava fora boa parte desse esforço. E foi esse incômodo que me trouxe de volta para o papel. Não por nostalgia ou por estética, mas porque a caneta na mão me forçou a desacelerar. Escrever à mão tornou meu pensamento mais lento, mais denso, e eu comecei a notar coisas que o digital acelerado escondia. E é aí que entra o Bullet Journal nessa história. Um caderno simples que nasceu das minhas necessidades, página após página. Se você nunca ouviu falar sobre o Bullet Journal, que eu acho difícil hoje em dia, trata-se de uma proposta criada por Ryder Carroll. Ele define o método como uma forma de rastrear o passado, organizar o presente e planejar o futuro. E eu acho essa frase muito boa porque resume a essência da ideia. Mas a verdade é que o meu Bullet Journal não é exatamente o do Carroll. Eu peguei os valores essenciais e fui adaptando à minha realidade. Transformei com a minha rotina, com a experiência que eu já tinha no Notion, com as anotações que eu já fazia, com os vídeos que eu assisti. Ou seja, o método é dele, mas o jeitinho é meu. E é isso que eu quero te mostrar aqui. Não uma cópia, mas uma adaptação viva, feita de acordo com o que eu sou. E eu espero que te sirva bem. Eu imagino que algum de vocês estejam pensando: Bullet Journal tem fama de ser aquele caderno perfeito, cheio de desenhos, colagens e lettering de revista. Eu mesma pensei nisso no trabalho que eu ia ter. Mas na verdade essa é a má fama dele, porque o Bullet Journal não nasceu para ser bonito, ele nasceu para ser útil. Pode parecer meio óbvio, mas essa foi a minha virada de chave, porque quando você tira aquela pressão errônea de valorizar mais a estética do que a parte objetiva da coisa, o Bullet se torna a ferramenta mais simples e funcional que você vai encontrar. E essa é a parte essencial. A organização que dura é a que cabe na sua vida. Não é a que você copia do Instagram ou que fica mais bonito ali na prateleira. É a que responde a pergunta: isso me ajuda a viver melhor? O Bullet se tornou o meu espelho. Ele me mostrou onde estavam as minhas lacunas de atenção, meus padrões de adiamento das coisas e também as minhas pequenas vitórias. Ele juntou pedaços soltos da minha vida em um só lugar. E é exatamente essa clareza que eu quero que você conquiste comigo nesse vídeo. Eu não vou te prometer uma ferramenta perfeita. Eu vou te mostrar na prática como transformar um simples caderno em um espaço onde você pode pensar com calma, se organizar de verdade e planejar seu ano com intenção. Então aqui está o meu convite. Fique comigo até o final que eu vou abrir o meu bullet e mostrar página por página para você. Você vai ver que não é impossível e que você pode começar agora mesmo. Mas antes de te apresentar meu bullet, eu preciso te falar uma coisa muito importante. A maior armadilha da organização é a complexidade. Muita gente acaba desistindo porque decide começar pelo modelo cheio de detalhes. Mas ninguém precisa de muitas horas todos os dias para poder se organizar. O que mantém a constância é a simplicidade. No começo, o meu Bullet Journal tinha o mínimo. Só depois, aos poucos, eu fui acrescentando o que fazia sentido. E ainda hoje, 90% do meu Bullet Journal é feito uma vez no ano. O resto é feito diariamente na utilização em poucos minutos. Eu gosto de pensar que cada Bullet Journal é como se fosse um capítulo da minha vida. Um ano inteiro vivido ali, com páginas que não contam só compromissos, mas também intenções, erros, vitórias, ajustes. Um registro de como eu tentei viver com mais clareza, com mais verdade. E quando eu falo clareza, não é só sobre produtividade, mas sobre se enxergar.
entender se você está caminhando na direção que realmente importa. E tem uma coisa que eu acho mágica no Bullet Journal. Ele é flexível. Você pode começar ele simples, com o básico, e depois ir acrescentando e mudando o que faz sentido para você. Eu, por exemplo, já mudei várias vezes as formas como eu organizo os meus espaços das páginas. Houve uma época em que eu deixava mais espaço para as tarefas. Hoje, como eu centralizei meu journal na parte pessoal, eu reduzi esse espaço e funcionou muito melhor. Também criei algumas páginas extras, como uma que eu chamei da Minha Odisseia em 2 momentos. Odisseia porque eu me inspirei na história de Ulisses, da Odisseia de Homero. Tem link dele aqui na descrição, onde eu escrevi pequenas experiências que eu quero viver nesse ano, como por exemplo, tomar um banho de chuva. Você pode adicionar rastreador de hábitos, listas, memórias, o que você quiser. Eu, pessoalmente, não gosto de utilizar rastreador de hábitos, porque eu gosto de visualizar hábitos de uma forma mais prática, sem ficar anotando todos os dias os hábitos que eu fiz ou não fiz. Mas esse é o ponto, você faz do seu jeito. Lembrando, o único cuidado é que seja simples, para que seja sustentável. Mas existe um outro lado dessa história, que se aproxima mais do meu perfil. Seria o ponto de vista da produtividade. Partindo desse ponto de vista, quando você compra um bullet journal e começa a usar, até que no início vai dando certo por um tempo. Uma nova armadilha pode acabar surgindo no nosso caminho. Páginas lotadas de tarefas, rastreadores que viram obrigação, layouts que pareciam bonitos, mas vazios de sentido. Eu percebi que se o Bullet Journal não tivesse uma finalidade mais conectada com a minha realidade, ele se tornaria mais uma lista abstrata de obrigações. Então eu parei e me perguntei, por que eu quero ter um bullet? O que ele realmente representa na minha vida? E a resposta foi clara. Eu queria um espaço para pensar, refletir, organizar o essencial. Um lugar onde eu pudesse planejar a minha vida, sem ter aquela intenção de só encher páginas, mas dar direção para mim. E por isso, antes de qualquer layout, a pergunta mais importante é a seguinte: esse objeto e o tempo dedicado a ele está conseguindo conectar a minha vida real com as minhas intenções projetadas? Eu estou sugerindo o conceito de realidade porque o que ficou claro para mim é que o grande valor do bullet, como qualquer outra coisa utilizada nessa vida, é favorecer a pessoa construir uma vida real, sem ilusão nem desperdício de tempo com besteira. Então, o princípio de realidade é o ponto alto dessa conversa. Fazer as pessoas encontrarem no mundo real, através do Bullet Journal, a resposta para os seus problemas, de se organizar, de se desenvolver, de acompanhar o seu progresso e etc. Eu espero que isso tenha ficado bem claro antes da gente passar agora para a parte prática. Finalmente, vamos para a prática? Muita gente acha que precisa de um kit caro para começar. Canetas especiais, fitas coloridas, adesivos ou até cadernos importados. Mas, para nossa alegria, a resposta é não. Para começar o seu Bullet Journal, você só precisa de 3 coisas: um caderno, uma caneta e você. E eu falo isso porque eu comecei com um caderno velho, sem saber se duraria... sem saber se ele duraria nem uma semana. Mas com o tempo eu percebi que alguns detalhes faziam diferença, facilitavam o processo. Aí sim eu fiz algumas mudanças e aí eu investi um pouco mais, quando eu vi que já era um hábito que estava consolidado comigo. Hoje eu prefiro um caderno pontilhado, porque ele me dá liberdade e ao mesmo tempo estrutura. O importante aqui é, ele te serve? Ele te cativa e facilita você a escrever? A caneta para mim tem que ser de tinta. Porque quando eu escrevo de lápis, parece que eu tô fazendo um rascunho da minha vida, algo como um tom menos importante, além de dar aquela brecha para eu poder apagar alguns registros, o que abriria espaço para eu poder esconder coisas que não foram cumpridas, sabe? Porém, no journal eu quero um compromisso mais sério, registrar o que eu realmente vivo, mesmo que eu acabe errando, e eu erro muito. Como eu falei pra vocês, com o tempo foi adicionando algumas frescurinhas, mas nada tirando a parte da utilidade do Bullet Journal. Vou mostrar pra vocês. Uso essas fitas simples, outros itens decorativos, que eu quero deixar o bullet da minha cara. Mas nada que me prenda na estética. Se eu sinto que eu já tô começando
Ai, meu Deus, tá ficando feio. Ai, meu Deus, eu tenho que comprar outro negócio. Aí eu já paro. Porque não é esse o foco. E aqui vem um problema prático de querer que um bullet journal privilegie mais a aparência em detrimento da utilidade. Se você já começar buscando a perfeição, você vai travar. Vai demorar para você abrir o seu caderno, vai achar que não tá bom o suficiente, vai ter medo de errar. O bullet journal não é um quadro para ser exposto. Ele é um sistema vivo. E ele só funciona quando você aceita que você vai errar, que você vai ter que ajustar, que vai mudar coisas no meio do caminho. E quando você entende isso na prática, o peso sai dos ombros. Se você tem planner, agenda, você sabe esse peso da perfeição também. E isso é libertador, porque de repente aquele perfeccionismo ele deixa de ser um obstáculo. E cada página vira uma oportunidade. Agora que já falamos sobre materiais, vamos abrir o caderno. Você estava ansioso? Porque eu estava. Esse momento é quase simbólico. A primeira página de um bullet journal é um espaço livre. Aqui eu fiz um scrapbook meio bagunçado. Pode ser uma frase, uma imagem ou até nada. Eu mesma já deixei em branco. O importante é que essa página tenha sentido para você. Depois vem a legenda. E aqui, quanto mais simples, melhor. Os símbolos não precisam ser complexos. Eles precisam ser intuitivos. Eu uso poucos, fáceis de lembrar, porque eu também não quero perder tempo decifrando códigos aqui. Então aqui eu tenho a tarefa, fica um círculo sem estar pintado, completo, é quando essa tarefa foi concluída, eu pinto ela. Se nesse dia não deu para eu fazer por alguma coisa que aconteceu, que não é para ser regra, é uma exceção, eu vou lá e coloco a setinha de que eu vou migrar ela para um outro dia ser feito. Provavelmente no dia seguinte. Cancelado é que se eu percebi que alguém já fez ou eu decidi que eu não quero fazer mais, então eu vou lá e passo um traço. O evento eu gosto de colocar esse triângulozinho, tá? E se ele foi cumprido, também. A mesma coisa vem essa ideia da tarefa. Eu também pinto se ele foi cumprido e se não deu para fazer nesse dia, não consegui cumprir esse evento, eu vou lá e reagendo ele. Eu gosto de, às vezes, colocar uma nota, alguma coisa para eu lembrar em relação àquela tarefa ou àquele evento. E por último, importante, às vezes eu quero que se destaque alguma coisa em frente a todas as outras. Seja alguma ideia, alguma coisa que eu preciso lembrar, alguma tarefa muito importante. Aí eu coloco esse asterisco, porque eu acho que tem que ter algumas prioridades, assim, que às vezes a gente acaba deixando passar no decorrer do dia. Vai ficar tão natural para você que quando você bater o olho, você já vai saber o que significa cada uma dessas coisas. Então, isso garante que o sistema seja ágil. Em seguida, vamos para o índice. Eu numero todas as páginas do caderno e toda vez que acontece uma coisa nova aqui no meu bullet, eu adiciono aqui no índice. Ele não tem divisórias fixas e prontas. Lembra que eu falei que ele é um sistema vivo, você adapta, você adiciona. Então, se por exemplo, lá no meio de junho eu decido ter uma lista de livros que eu quero fazer no Bullet Journal, que eu tenho lá no Notion, eu vou lá e anoto, fim. Depois eu venho e adiciono aqui no índice. Não tem problema você adicionar no meio do caminho coisas. Nada é engessado aqui. E é isso que eu gosto nele. Esse começo aqui dessas páginas é essencial. Ele te dá estrutura, clareza e segurança, para que à medida que o caderno cresce, você não se perca. Agora, eu quero abrir uma das partes mais importantes do meu bullet journal, as intenções. Eu não chamo de metas porque eu acho que não é algo que está distante no futuro para mim. É sobre quem eu quero ser agora, no presente. Quando eu escrevo as minhas intenções, eu gosto de dividir em 3 áreas: pessoal, social e a profissional. Na pessoal, eu tenho um foco na saúde, foco mental e espiritual. Na parte social, eu enxuguei um pouco mais esse ano e tenho a parte da família e relacionamento. E no profissional, eu tenho a parte de propósito e material. Você também pode adicionar no profissional contribuição, você pode adicionar também outras áreas aqui, por exemplo, amizade no social e o que mais você quiser. E aqui não são só desejos abstratos, é o como eu quero me comportar, que hábitos que eu quero cultivar, quais atitudes refletem a pessoa que eu quero ser. Eu vou pegar aqui o meu bullet de 2025 para mostrar um exemplo para vocês. Por exemplo, a parte mental eu coloquei leio com sede de vida. Rotina de conexão de ideias em toda leitura. Isso daqui é como eu quero ser. A minha intenção é ler com sede de vida. Eu quero ler
de verdade. Eu quero entender, aprender com o que eu estou lendo. E, entre outras coisas, esse daqui é um brainstorming que eu faço no começo, colocando as coisas que eu quero que aconteçam. E claro, isso daqui é só o topo do iceberg, né? Tem muito mais profundo que aí eu vou realizando durante os meses, durante as semanas e durante os dias. E então, quando eu paro para planejar o meu mês, a minha semana e até o meu dia, eu paro e me pergunto: isso que eu estou fazendo hoje conversa com o que eu escrevi nas minhas intenções? Está me aproximando ou me afastando dessa versão de mim? Esse exercício muda tudo, porque você não está mais só cumprindo tarefas. Você está vivendo de acordo com quem você deseja ser. Cada anotação que você faz no seu bullet deixa de ser uma cobrança e passa a ser uma escolha. Quando eu começo um novo bullet journal, eu gosto de ter uma visão ampla do que me espera. Não é uma lista de desejos inalcançáveis ou uma tentativa de prever o imprevisível. Eu gosto de chamar de vislumbre do ano. Aqui eu gosto de anotar os compromissos fixos. Eu não coloco tarefas ainda e nem metas. É um espaço limpo, só para aquilo que já tem data marcada. Por exemplo, ano passado eu coloquei num show que eu fui, que como a gente compra com antecedência, a gente já sabe a data que vai acontecer. Então são aquelas coisas que já são fixas, que já te preparam para quando você for planejar os seus meses. Por exemplo, em janeiro eu coloco o aniversário da minha mãe. Lá em março, se eu tiver alguma viagem que eu programei em julho, as férias escolares do seu filho. Lembre que o objetivo não é você encher páginas, é você dar clareza, saber o que está acontecendo. Quando o mês começa, eu volto aqui e olho. Eu olho o que já está definido e aí eu consigo planejar com mais calma, sem ter aquelas surpresas de última hora. Se o vislumbre do ano é esse mapa mais amplo, a visão do mês, que é o meu planejamento mensal, é quando eu começo a descer para o chão. É aqui que eu transformo aquela visão distante de realização em algo concreto, em passos que eu realmente posso dar agora. Sempre eu planejo o meu mês no domingo anterior ao início do mês seguinte. Eu tenho as minhas intenções em foco, porque também não tem como eu fazer todas as minhas intenções de uma vez. Então eu escolho 2 para focar naquele mês. Aqui do lado são todos os dias que eu tenho no mês. Aí os finais de semana eu gosto de passar aqui um marca-texto. Aqui eu coloco coisas específicas, como se fosse lá no vislumbre do ano, que eu já sei que vão acontecer. Por exemplo, eu gosto de colocar aqui um médico que eu marquei. Eu venho e falo, eu sei que nesse dia eu tenho consulta com um dermatologista. E aí eu coloco aqui, normalmente, o horário. E aí, quando eu venho planejar as semanas e os dias posteriormente, eu volto sempre na minha visão do mês. Eu falo, será que nesse dia tem alguma coisa? Será que nessa semana vai ter alguma coisa que eu preciso colocar lá no meu planejamento semanal, no meu planejamento diário, na minha vida diária? É bom lembrar que durante o seu mês e passando, você revisite essas páginas nas suas semanas, para vocês lembrarem do que realmente importa. Percebe-se que eu já estou com o meu cabelo seco, né? Pois é. Acabou o espaço no cartão de memória. Vamos ver onde eu estava. Nessa visão do mês, eu tenho 2 espaços que viraram essenciais para mim. O primeiro é o que eu chamo de visita ao cérebro, que nada mais é do que um brain dump. Aqui eu jogo todas as ideias, pendências ou pensamentos soltos que ainda não têm um lugar definido, para tirar da minha mente, desocupar espaço na minha mente. Pode ser uma tarefa que eu lembrei de repente, ou um tema para um vídeo, uma lembrança de algo que eu não quero esquecer. Nesse momento não tem filtro, eu só coloco no papel. Depois eu vou revisitar tudo e ver para onde cada coisa vai. Se é para fazer esse mês, eu já encaixo na minha visão mensal e aí no meu planejamento das semanas. Se não, eu vou deixar registrado para o futuro. E nesse futuro foi aí que nasceu esse segundo espaço. Esse Vitória do Futuro é diferente do Brain Dump porque ele não é sobre o agora, mas sobre aquilo que vai acontecer depois. Sabe quando você tá em março e aí você lembra que em maio você tem que lembrar de comprar um presente para alguém? Ou quando você lembra que você precisa começar um projeto daqui a 2 meses ou no próximo trimestre? Então, é nesse espaço que eu coloco essas anotações futuras, que eu sei que a Vitória do Futuro vai precisar fazer. Elas não ficam perdidas, elas não ficam na minha cabeça gerando ansiedade, ficam ali, guardadas no lugar certo, esperando o momento certo. E o valor desses 2 espaços é justamente esse. Eles limpam a minha mente. A visita ao cérebro me dá
leveza para lidar com o presente, enquanto a vitória do futuro me dá a segurança de que nada vai se perder com o tempo. É como se uma parte cuidasse do agora e a outra do que está por vir. Essa combinação me traz tranquilidade e, ao mesmo tempo, confiança no meu sistema. Eu acredito que o coração do Bullet Journal não está no futuro, mas sim no dia a dia. É aqui que a vida realmente acontece. Todo domingo eu planejo a minha semana olhando sempre para a minha visão do mês. E a partir disso eu crio uma página simples e prática. A cada dia eu gosto de escrever até 2 prioridades principais, né, que é com o asterisco que eu falei para vocês. Só 2, porque se tudo é prioridade, nada é. E eu penso que se eu já fizer essas 2 prioridades, as coisas mais importantes, não as mais urgentes, eu vou ter avançado. E aqui entra o que eu mais gosto, que eu já falei pra vocês, que é a flexibilidade. Se uma tarefa não faz mais sentido, eu risco. Se ainda importa, mas aconteceu de não fazer, eu migro para o próximo dia. Mas mesmo assim, eu sempre paro e me pergunto, por que eu não fiz? Não devo achar desculpas ou sempre estar migrando tarefas. Eu preciso entender por que eu adiei essa tarefa e ela ainda é importante para mim. Essa pequena reflexão permite que eu não viva no piloto automático ou sempre estando adiando algumas tarefas. Esse sistema simples de lista transformou a minha relação com o tempo, porque a minha vida parou de ser aquela lista infinita de cobranças e virou um espaço de escolhas conscientes. Eu termino a minha semana sem aquela sensação de nossa, faltou tempo, mas eu fiquei com uma clareza, uma segurança de que eu usei o meu tempo com o que realmente importa, com o que eu defini que eu tenho intenção de seguir, de ser. Mas nem só de tarefas vive o Bullet Journal. O Bullet Journal também é um espaço que eu criei para me escutar. É aqui que entra o Vigiar, que é o meu diário noturno, que também eu já falei sobre diário em outro vídeo. Toda noite, quase toda noite, vamos ser sinceros, 90% das minhas noites, antes de dormir, eu escrevo algumas linhas. Não precisa ser muito. Pode ser uma percepção, um aprendizado, uma gratidão. É rápido, mas é profundo. Por exemplo, lá numa noite difícil, eu escrevi o seguinte: hoje eu percebi que preciso aprender a não retrucar sempre, porque nem tudo precisa ser respondido. Só essa frase já mudou como eu reagi nos próximos dias. Me mostrou uma falha minha. E é muito bom isso estar registrado aqui. Escrever torna mais real o erro ou o acerto. Esse espaço também se conecta muito com a minha memória, porque quando eu volto e vou lá ler algumas páginas antigas, eu percebo padrões, mudanças e vitórias até que eu tinha esquecido. O Vigiar me lembra que cada dia tem algo para me ensinar, até os dias mais comuns. Ele me dá consciência. E consciência é o que transforma a nossa vida. Se tem algo que eu aprendi com o tempo, é que não adianta você planejar se você não vai voltar para revisar. O planejamento sem revisão é só uma lista bonita que vai se perder. O que realmente dá sentido para o Bullet Journal é a revisão, seja diária, semanal, mensal, trimestral ou anual. No meu dia a dia, essa análise acontece no meu Vigiar, mas existem outros momentos no mês que eu paro de forma mais consciente. Na revisão semanal, eu olho para a semana que já passou e vejo o que deu certo, o que não deu certo e o que eu preciso mudar para a semana seguinte. Já a minha revisão mensal é ainda mais especial. Eu uso 5 pilares simples: gratidão, memórias, vitórias, erros e ajustes. Para cada uma, eu escrevo 2 coisas, só 2. Essa simplicidade é o que mantém o hábito. Eu não preciso ficar escrevendo um relatório da minha vida inteira. Eu só preciso anotar o suficiente para eu ganhar consciência. E a cada 3 meses, no trimestre, eu faço uma revisão mais robusta. Eu volto lá nas minhas intenções e comparo com o que eu realmente vivi. E então eu faço as perguntas que mais importam. Estou esquecendo algo que ainda é essencial? Esse momento é como você ajustar a rota tendo a bússola na mão, porque você vai ter um histórico de 3 meses que foram vividos. A revisão me dá direção e coragem para ajustar o caminho sem medo de recomeçar. E no fundo, essa prática simples transforma o Bullet Journal de um caderno qualquer em um guia vivo da minha vida. Depois de todo esse processo de intenções, vislumbre do ano, visão do mês, vida diária, vigiar, revisões e muito mais,
O que fica não é só um caderno cheio de páginas preenchidas, é um registro de quem eu fui, do que eu vivi, de como eu escolhi caminhar. Se tem uma coisa que valeu demais eu ter aprendido a utilizar o Bullet Journal, foi para me organizar melhor, para não deixar escapar a minha vida pelos meus dedos sem eu nem perceber. No final do dia, a pergunta que mais importa não é quantas tarefas eu concluí hoje. A pergunta certa é: o que eu estou fazendo com a minha vida, com o meu tempo, com a minha energia, com os meus dias? Bom, eu quis atingir um único objetivo com esse vídeo. E eu espero que eu tenha conseguido compartilhar com você uma forma de organizar melhor a sua vida, para tomar decisões mais conscientes, qualificadas e direcionadas aos propósitos que você deseja. A mágica do Bullet Journal está no uso, no espaço que você cria para refletir, organizar e ajustar. E o convite que eu quero deixar aqui é que você comece simples, realista e deixe que o sistema cresça com você. Então me conta aqui nos comentários, você já utiliza o Bullet Journal? Já tentou utilizar? E o que mais chamou a sua atenção nessa nossa conversa? Porque no fim, a mudança que a gente deseja, ela não acontece numa mudança repentina. Ela nasce daquelas pequenas ações feitas com intenção todos os dias. E é isso que o Bullet Journal me lembra, que viver é escolher e escolher é viver. Até o próximo vídeo.